Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Opa, maravilha. 10 horas e 47 minutos, a trilha é animada, mas o assunto nem tanto, né, Cris? É verdade. A gente está conversando por telefone agora, ao vivo, com a doutora Ione Aparecida Xavier. Ela que está falando com a gente por telefone, como eu já disse, mas ela é psicóloga, coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada da Unip, a Universidade Paulista, e também é membro da comissão gestora da Subset do Conselho Regional de Psicologia de Sorocaba. A doutora Ione que vai falar sobre um assunto que é muito comum, infelizmente ainda, que seria sobre os perigos de uma criança ou uma adolescente que é vítima de abuso sexual. Doutora Ione, muito boa noite, obrigado por nos atender e fala sobre esses riscos, sobre esses perigos, que sequelas ficam emocionalmente e até fisicamente para uma criança ou um adolescente que passa por esse problema. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, telespectadores. É um prazer estar falando na rádio de vocês e com certeza para um público muito selecionado, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em vítimas, em pessoas que sofreram, né, abuso sexual, é que são vivências que ficam marcadas para a vida toda dessas pessoas. É claro que elas não têm um desenvolvimento como qualquer pessoa que tem uma vida comum, sem nenhum trauma, elas têm. Então as sequelas são muitas vezes imensuráveis, sabe, Thiago? Bom, na semana passada vocês entregaram um documento chamado Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Qual o resultado desse plano? Como ele pode ser colocado em prática? Então, nós fizemos oficialmente a entrega do plano para a cidade através de uma parceria com o CMDCA, com as pessoas que nos ajudaram a construção do plano. E o que a gente espera agora é que ele seja realmente colocado em prática com a ajuda do CMDCA. Então, o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, que já faz um trabalho sério com as instituições da cidade de Sorocaba. E o que a gente espera é que os parceiros, eles possam entrar nessa rede de enfrentamento à violência, principalmente do ponto de vista da prevenção, não é? Então o plano ele conta com prevenções do ponto de vista da escola, distribuindo cartilhas não só para as escolas, mas para as instituições que fazem também trabalho com crianças e adolescentes, para que elas se tornem protagonistas, né, da sua própria história e possam porque o que acontece é que elas não se defendem, elas não têm como se defender. E a gente acredita muito no poder da comunicação, da informação. E a criança, ela se sentindo segura, não é? Porque geralmente a pessoa que violenta, o que ela faz é usar de uma forma muito cruel e ameaçadora, né? Principalmente jurando a sua vítima de morte. E a pessoa acredita, criança ou adolescente acredita de fato nessa ameaça e então não denuncia. O que a gente quer é fortalecer as crianças e adolescentes para que elas se sintam protegidas. E aí a gente conta com o município, com as instituições para fazer isso e um trabalho em conjunto, não é? Doutora, porque a criança... mas assim, o que uma criança, ela não pode se defender, né? E muitas vezes ela fica com vergonha de contar para os pais ou para os responsáveis que está acontecendo essa situação. Como é que a pessoa pode diagnosticar o que está errado com relação a isso? Então, esse é um outro problema, viu, Thiago? Porque o diagnóstico não é uma coisa muito simples. As pessoas vítimas, as que sofrem, né, o abuso, elas têm comportamentos diferenciados, elas se isolam, a percepção delas de realidade do ponto de vista cognitivo fica comprometida, então ela não vai bem à escola, né, não consegue se desenvolver como as crianças que não têm outro tipo de preocupação se desenvolvem. Ela precisa ir para a escola, mas ela não consegue se desenvolver. Então,
essa questão de como fica a vida dela depois do abuso é uma coisa muito complicada e o profissional que trabalha com a criança, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, conhecer a sua clientela para acreditar na criança, né, e acreditar que alguma coisa diferente está acontecendo com a vida dela. E assim, às vezes... eu ia dizer o seguinte, cada pessoa reage de uma maneira, né? Então ela pode ficar muito mais tímida, pode ficar com medo, pode ficar ofensiva, pode reagir de várias maneiras ou não? De várias maneiras. Às vezes a criança vai desenvolver comportamentos de adulto, não é? Às vezes uma menina começa a desenvolver comportamentos de mulher. Enfim, são várias as formas como a pessoa vai se expressar socialmente. Mas, na maioria dos casos, o que a gente vê são crianças muito isoladas do ponto de vista social quando vivem essa questão da violência, da chantagem da violência bárbara, né? De alguém que diz, eu vou tirar a sua vida, e aí ela fica muito comprometida nas suas relações sociais. Então é uma criança que realmente, ou adolescente, que não vai desenvolver relações saudáveis que a gente espera que desenvolva na escola, de grupos, não é? Enfim, de se relacionar com as pessoas, né, de uma forma saudável. Conversando hoje com a doutora Ione Aparecida Xavier, ela que é psicóloga, coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista, Unip. Doutora Ione, e fala sobre os atendimentos, tanto os psicológicos, também jurídicos, que são oferecidos para as crianças não só para a criança, mas para toda a família, né? Qual é o apoio que a família tem, a criança, nessa situação de violência sexual aqui em Sorocaba? Então, Tiago, esse é um problema que a gente vem acompanhando. Essa comissão de enfrentamento municipal, ela já funciona desde 2008, ela se oficializou em 2011 e ela vem desenvolvendo, a gente sabe, através dos profissionais que fazem parte da rede, vem desenvolvendo um trabalho interessante de atendimento no CREAS, de atendimento às pessoas que sofriam abuso sexual, né? E inclusive as famílias também eram atendidas do ponto de vista jurídico, não só psicológico, mas jurídico também. E esse atendimento, ele foi suspenso no ano passado, ficamos quase que 8 meses sem atendimento e agora o atendimento que se oferece para as pessoas vítimas são os atendimentos em grupo. Nós estamos, assim, batendo o pé, sabe, para essa questão, porque a gente entende que o atendimento individual, ele é fundamental para essas pessoas. Com certeza. Não é? Nós estamos falando de dificuldades psíquicas que as pessoas passam a desenvolver e que desorganizam a pessoa psiquicamente para o resto da vida. Muitas vezes, do ponto de vista técnico, tendo que trabalhar essas pessoas do ponto de vista de reestruturação psíquica. E trabalho em grupo não favorece esse tipo de atendimento. Então, nós entendemos que o trabalho individual com as crianças, ele é fundamental. E às vezes a criança ou adolescente, ela tem vergonha e às vezes ela se sente culpada, né? Ela acha que aconteceu por culpa dela também e fica carregando isso com vergonha até conseguir falar sobre o assunto. E doutora, foi suspenso porque foi retenção de gastos ou era um trabalho voluntário e esses voluntários pararam? Era do SUS? Da onde que vinha? O que aconteceu? Pois é atendimento da prefeitura, não é? Era um atendimento vinculado ao CREAS, que é órgão da prefeitura. O que a gente entende é que não pode haver um desserviço. O município não pode oferecer um serviço e de repente não oferecer mais, não é? O único, para você ter ideia, o único atendimento que é dado hoje é o atendimento da Universidade Paulista, num trabalho de extensão comunitária, mas que a gente não chega, a gente precisa que os serviços, que os municípios ofereçam o serviço. A população
precisa, é merecedora disso, né? A gente entende que, e não só atendimento psicológico, porque eles no CRES, pelo menos ano passado, eles estavam desenvolvendo um atendimento de ponta. Eles eram referências para a USP de São Paulo, que encaminhavam profissionais aqui para falar com os profissionais do CRES para saber como é que eles estavam desenvolvendo o trabalho, desde acolhimento da criança quando chegava, atendimento da família, acompanhando, né, aí no ponto de vista jurídico, essa criança para que fosse ouvida, né, junto ao juiz. Então, e nas delegacias. E a gente entende que esse é um serviço que precisa continuar acontecendo, porque o adulto que geralmente trabalha nas delegacias, o próprio no judiciário, ele não tem o mesmo tato dos profissionais que lidam com as crianças vítimas de violência o tempo todo. Com certeza. Não é? Então, muitas vezes, o inquérito, inclusive, ele revitimiza a criança. Né? E a gente não quer isso. A gente não quer que a criança seja revitimizada cada vez que ela tem que falar do assunto. Sim. Principalmente por conta disso que a colega falou há pouco, né? Ela fica com vergonha, ela se sente culpada, né? Ela acha que ela não devia, né, ter feito e sequer ter dito a respeito. Então, ter que dizer todas as vezes coloca a pessoa numa situação né, vexatória, muito difícil, sabe? Bom, a gente sabe que é um tema bastante polêmico e difícil, porque quem sofre com isso sofre em silêncio, então a gente gosta aqui de prestar sempre esse serviço. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente agora, pais que têm adolescentes em casa, enfim, para tomar esse cuidado, como eles podem evitar, prevenir essa situação, enfim. Olha, gente, para nós é muito importante que toda a sociedade se mobilize, principalmente nesse momento. Nós estamos falando de um tema muito difícil, não é? E quando a gente começa a tratar vítimas de violência, a gente vai perceber que, do ponto de vista familiar, os pais viveram violência, tem uma questão transgeracional que aconteceu e que faz com que a violência perpetue, não é? Nos seus filhos, através dos netos. E é isso que a gente quer ajudar a população a fazer, a romper a violência que existe geralmente nos meios familiares e que é vivida a quatro paredes. Geralmente a família inteira fica muito envergonhada do que vive, mas sob o jugo, não é, do violentador, que controla muito bem os membros familiares, impedindo, inclusive, que tenham vida saudável. Inclusive o próprio violentador também, né? Ele é uma pessoa doente, que precisa de cuidados. Então, nós estamos falando de um tema que é difícil, ainda é vivido em quatro paredes, mas a gente entende que Sorocaba, à frente né, do ponto de vista profissional, que desenvolve um plano como esse, como poucas cidades no Brasil está desenvolvendo, Sorocaba é a terceira ou quarta cidade que entrega um plano municipal para a cidade e tem que contar não só com o apoio das famílias, mas apoio da rede, do município, das instituições, porque é um tema muito difícil esse. Com certeza, muito difícil. Doutor Ione, fica o convite aqui para numa próxima oportunidade, em breve, eu vou cobrar, hein? Para você vir aqui no estúdio e a gente voltar a falar desse assunto, tá bom? Com muito prazer, viu? Vai ser muito prazer, porque quanto mais informação e mais prevenção em relação ao tema, a gente pode mudar a situação. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Conversamos com a psicóloga, a coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista, a doutora Ione Aparecida Xavier, falando com a gente. 11h02, vamos de música na Noite Ipanema. Esse assunto é triste a gente ter que passar rapidamente por ele, mas... né, Cris? E fica aqui a mensagem de que isso tem que ser falado e repetido sempre. Luizinho Rodrigues, som na caixa, DJ.